Bom dia. Isto é um bocado esquisito ainda. À minha família e CCM um abraço caloroso. Amém? Porque nós estamos habituados a saudar-nos assim e isto é estranho. Tem que ser, mas é estranho. Eu, pelo menos, tenho dificuldade em me conformar. Vingo-me na minha esposa. Abraço-a muito. É bom estar convosco. E é uma responsabilidade grande nesta manhã trazer o recado de Deus e o que eu estava a pensar falar. Eu acredito que o tema é sempre a última coisa que, quando temos a sensibilidade de ministrar ao corpo, acredito que é a última coisa que surge. E eu tinha um tema vasto e impessoal, é que fazemos com o que ouvimos, mas eu acho que o melhor é fazer a pergunta: o que é que eu faço com aquilo que eu ouço? E é sério, porque se disser o que é que fazemos com aquilo que ouvimos, é impessoal, cada um aplica, diz, olha, isto é bom para aquele ou para o outro, mas o que é que eu faço com aquilo que eu ouço? E muitas vezes eu tenho dito que Deus deixou-nos um legado sublime, maravilhoso, que é esta palavra. E não deu para os crentes. Não deu para alguém em exclusivo. Esta palavra foi deixada por Deus para a humanidade, para que os homens conheçam o seu coração e o seu propósito para cada um de nós. É claro que aqueles que creem fazem deste livro a sua regra de vida, procuram andar por ele. Por isso é que nesta manhã, antes de orar, eu digo, aqui está o que Deus quer para mim. E eu pergunto a mim mesmo, o que é que eu faço com aquilo que eu ouço? Nesta manhã, meus senhores, estamos diante de Ti, falando de Ti, honrando-Te e expressando a nossa gratidão por tudo quanto Tu tens feito em nós. Não fazemos a mínima ideia dos livramentos, do socorro, da ajuda, do auxílio, da fortaleza, da grandeza das coisas que Tu tens feito em nós e que nem tens permitido que passemos por elas. Estamos guardados por Ti como que num pavilhão. Estamos escondidos à sombra do Omnipotente. Estamos tão gratos a Ti pelo privilégio de Te conhecermos e de termos a Tua palavra. Mas temos que confessar diante de Ti que não somos súperes, precisamos da Tua graça para fazer tudo conforme a Tua palavra. Ela é tão importante para nós, mas temos consciência de que muitas vezes a negligenciamos. Aplicamos tão pouco a ler, a meditar, a considerar aquilo que Tu queres de nós. E eu rogo-Te que nesta manhã, Senhor, o Teu Espírito o inspirador desta santa e sublime palavra que é capaz de mudar o mais vil dos homens, o pior dos homens, transformá-lo num santo, Senhor. Que a Tua palavra nesta manhã fala aos nossos corações, quer aos que estamos aqui, quer àqueles que nos estão assistindo. Que a Tua palavra, Senhor, faça a obra, porque nós não somos capazes. É a Tua palavra que nós queremos honrar e glorificar. E aceita a gratidão do nosso coração por aquilo que Te propões fazer, no nome de Jesus. Amém. Quando me converti a Jesus, há alguns meses, não sei, não posso precisar quanto tempo foi, estava assistindo a uma reunião, num culto como este, só que as pessoas mostravam o sorriso. Agora é bom porque alguns estão mal dispostos e assim já não vemos a má disposição, consideramos que todos
estão bem dispostos. Alguns até podem pôr a língua de fora para dizer ou expressar alguma coisa, mas não vemos e continuamos animados. Mas na altura, numa reunião, o pregador vem e pergunta: quantos daqui é que já tiveram? E a sala estava cheia, não era tão grande como esta, mas estava bem composta. E ele perguntou: quantos dos que aqui estão é que já tiveram a oportunidade de ler a primeira carta de João, a primeira epístola de João? E, para surpresa minha, ele pediu que as pessoas fossem honestas. Eu era um novo crente, havia gente já que devia ter a idade de ser meus pais e avós na vida cristã. E ele disse: honestamente, ponha a sua mão no ar. Eu pus, um bocado com medo, eu pus assim, muito suavemente, para que não se visse entre as cabeças dos outros. Mas a maior parte, entre 85% a 90%, ou 85% e 100%, as pessoas mantiveram os braços em baixo. E aquilo mexeu comigo. E ele disse: então, hoje vão ouvir ler toda a carta, a primeira carta de João. Eu não tenho coragem para fazer isso, mas eu pergunto: quantos de nós que estamos aqui não levanta a sua mão, não manifesta nada? Pense só, porque estamos a considerar o que é que eu faço com aquilo que eu ouço. E temos que ser honestos, porque não estamos a tratar das coisas para nós, mas para com Deus. E é importante para nós. Para Deus, Deus mantém-se como é. Mas eu tenho muito respeito e tenho que dar muita importância àquilo que Deus pensa que nós procuramos transmitir aos outros. Quantos de nós é que já tivemos a oportunidade de ler a terceira carta de João? Não diga. Se calhar alguns nem sabiam que existia. E alguns, como aquilo é um livro tão pequeno, não tem capítulos, são só versículos, não fazia ideia. Então, eu não vou ler toda, mas vou ler alguns versículos. Pode ser? Não estão muito convencidos, mas eu vou fazê-lo na mesma. Pode ser? Pronto, que bom. E já ficam a saber que João tem o Evangelho, tem a primeira carta, ou a primeira epístola, a segunda e a terceira. E a terceira começa os primeiros versículos com estas palavras: pensando no que eu faço com aquilo que eu ouço. O presbítero João diz ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. É novidade? Mas eu não vou ler toda a carta. Pode ficar para lerem em casa, e tenho que confessar que são só 15 versículos. Não vou ler tudo porque tenho algumas coisas para considerar convosco. Mas pelo menos há uma coisa que me agrada e que não é comum nas cartas do Novo Testamento e muito menos nas do Antigo, haver alguém que sinta uma gratidão, uma satisfação, um orgulho santo em dizer: estou tão contente por saber que os meus filhos andam na verdade. Porque a responsabilidade que nós temos ao ouvir é tão séria que nós temos que dar contas disso. Nós não podemos negligenciar.
Eu não sei se têm a possibilidade de ver as notícias, mas eu ouvi aqui há dias, porque dizem que em determinados países nós não podemos entrar, também não me afeta muito, estou muito satisfeito onde estou. Mas interrogaram uma senhora, um jornalista perguntou a uma senhora o que é que acha destes países fecharem as suas fronteiras aos portugueses. Eu acho que fazem muito bem, porque os portugueses não têm juízo nenhum. E eu concordo. E estamos a falar das coisas naturais. E eu lembrei-me na altura daquilo que Jesus disse. Se eu vos falei das coisas terrestres e não destes crédito, como é que vocês vão acreditar nas que são espirituais? Se nós, naquilo que é humano, às vezes até nos aplicamos um bocadinho mais por causa das consequências daquilo que semeamos, hoje já não nos abraçamos, já não nos tocamos. Tocamos, sim, Senhor, nem que seja com o cotovelo, nem que seja com os pés, nem que seja só assim. Está bem? Estou-te a ver. Mas expressamos desta forma. Temos esta maneira de compartilhar. Agora, a Bíblia diz que havia uma satisfação grande de João. Este homem velhote estava satisfeito com Gaio porque ele estava caminhando, na verdade, aprendeu e estava praticando aquilo. Porque não faz sentido estar aqui a ouvir e depois fazer de conta que não sei de nada. Porque é que eu tenho que dar crédito àquilo que falaram no domingo passado, que o pastor Vítor Pinto pregou aqui, porque no próximo eu vou ouvir outro. E se hoje também não der importância, não tenho problema nenhum, porque no próximo domingo alguém vai pregar. E alguma vez a coisa vai calhar cá bem. Não faça isso. Hoje é dia de nós ouvirmos e darmos crédito à palavra. Porque eu não me esqueço do que Isaías diz no capítulo 53, verso 1, quando Deus diz: quem deu crédito à nossa pregação, a quem se estendeu o braço do Senhor. Porque aquilo que nós ouvimos é para nós pormos em prática. Mateus capítulo 28. Provavelmente, há alguns em casa estão acordados, pois. Não precisam de fazer sinal, porque eu já vi que estão acordados. E se tiverem a vossa Bíblia, acompanhem lento, porque é muito bom. Os que não tiverem, sei que têm um telemóvel, mas não é para navegar, nem para fazer outras coisas. É pelo menos para seguir a leitura. Escute esta palavra de Deus. Capítulo 28, verso 17 diz: normalmente nós não lemos muito este versículo quando falamos da grande comissão. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Mas graças a Deus que isto era no princípio do ministério de Jesus. Está cá alguém? Vou usar a expressão do meu pastor Luís Miguel. Está aqui alguém? Foi no princípio do ministério de Jesus em que alguns o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Foi no princípio? Não. Já foi após a ressurreição. Já Jesus tinha vivido, feito sinais, maravilhas, prodígios. Era aquele que Deus tinha ungido para fazer coisas grandes no meio do seu povo. Mas o seu povo não quis saber. Mas aqueles que lidavam com ele de perto tinham a obrigação, o dever, a responsabilidade de estar mais em sintonia com ele. Quando ele apareceu, alguns o adoraram. Senhor, que coisa maravilhosa! Aquilo que tu dizias, tu tinhas razão, tinhas poder para dar a tua vida e poder para a voltar a tomar, e agora estás aqui diante de nós. Prostramos-nos e adoramos. Mas há alguns deles, tenho dúvida. Mas Jesus diz, e chegando-se disse-lhes: é-me dado todo o poder no céu e na terra.
Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou, noutras palavras, fazei discípulos. Levai esta mensagem, mas que eles sejam também portadores da mesma, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém. Mas alguns duvidaram. Alguns provavelmente nem queriam assumir essa responsabilidade. Mas pelo menos o compromisso era este. O que é que eu faço com aquilo que eu ouço? Eu sei que as orientações que nos dão, ainda que sejam às vezes, não entendamos muito bem porque é que eles fazem estas coisas, fazem por alguma razão, mas eu não vou, pelo menos não vou cumprir tudo, porque o que for contrário àquilo que eu considero ser princípios da palavra, não vou aceitá-los nunca. Mas se é para me precaver usar esta máscara, eu vou fazê-lo. Mas aqui, louvo a Deus, porque já os meus óculos não ficam embaciados. Isto é uma loucura para nós. Eu deixo aqui uma sugestão a quem tem estas fábricas ou estes lugares onde fazem destas coisas que não prestam para nada, que arranjem maneira de que aqueles que têm óculos não possam estar à vontade e ver as pessoas sem ficarem embaciados, porque é sempre nevoeiro. Eu fico na igreja ao nevoeiro, tenho que tirar e não tenho necessidade. Agora sinto-me bem, já vos vejo bem, a casa está repleta, está cheia. Aleluia. Quando Jesus diz que nós devemos ir, porque é-lhe dada toda a autoridade, aquilo que eu ouço é daquilo que eu me alimento e é daquilo que eu dou aos outros. Obrigado por aqueles que em casa disseram amém. Daquilo que me alimento é daquilo que eu dou aos outros. Filipe foi escolhido para ser um diácono. Diz a Bíblia que começou uma perseguição por causa da morte de Estevão. Filipe desceu a Samaria, à cidade de Samaria, porque Samaria era uma província, mas tinha uma cidade cujo nome era Samaria. Desceu à cidade, pregou o Evangelho, fez sinais, Deus usou. Depois o anjo do Senhor diz assim: já fizeste um trabalho tão bonito, agora vai a caminho de Gaza, que é um caminho deserto, vai até lá. E ele foi. E descia de Jerusalém para Gaza, num caminho deserto. Então se ele está no lugar da bênção, porque é que tem que ir para um lugar deserto? Porque Deus mandou. Porque Deus o orientou. Porque Deus sabe que aquele homem ouviu alguma coisa e tem alguma coisa grande para dar. Quando passou um eunuco que tinha vindo a Jerusalém para adorar, vinha a ler um livro que não entendia. E depois o Espírito diz a Filipe: junta-te ao carro. Então ele vai de carro e eu vou a pé, como é que eu vou conseguir? Não te preocupes, eu não sei como foi, mas ele chegou lá e perguntou: olha, tu entendes o que lês? E o eunuco diz: então como é que eu vou entender se não houver quem me explique? Eu não tenho que dizer quem eu sou. Sabes, Deus enviou-me, aconteceu isso. Não. Sobe. E a Bíblia diz que por aquela escritura de Isaías que ele estava a ler, levou a Jesus. Apresentou-lhe o Evangelho todo. Quando o homem viu água no caminho, mas não era água porque choveu, mas havia provavelmente um lago ou uma barragem pequena, ele disse: eis aqui água, o que é que impede que eu seja batizado? É lícito, se tu crês de todo o teu coração. Nós comemos para dar alimento aos outros. Não é só para encher a barriga, não estamos aqui para engordar.
Não, isto não é para a matança. Claro que somos entregues à morte todo o dia, mas essa é outra pregação, esse é discurso para outro dia, não para hoje. Não estamos aqui para engorda. Estamos aqui para receber conselho de Deus, genuíno da palavra, para nos alimentarmos e pensarmos que este povo, nesta hora, precisa de ouvir da boca daqueles que são seguidores de Jesus boas novas. Porque as pessoas estão cansadas de más notícias. E agora não se esqueça que ainda estamos no verão, mas o outono vem e depois vem a gripe. Ponham isso num saco e escondam. Deixem-nos viver o dia de hoje. Por isso é que nós precisamos de manter a nossa confiança viva e ativa no Senhor, que tem todo o poder no céu e na terra. E tendo a oportunidade, nós damos testemunho com máscara ou sem máscara, mas pelo menos à distância considerável. Amém. A Bíblia diz que tudo o que está escrito é para nosso ensino. A Bíblia diz que as coisas que estão escritas são para aviso nosso. Nós não podemos escurar. Mateus capítulo 4. E ainda estou na introdução, eu peço desculpa, mas ainda tenho. Tenho algum tempo e vocês vão me dar um bocadinho mais do vosso. Não é, Nelson? Obrigado. Pelo menos 5 minutos seus. Mais alguém me dá? Pronto. A minha esposa dá-me 10. Obrigado. Pronto. Não vos vou amassar. Não tenho interesse em fazer isso, mas isto mexe no meu coração. Todos conhecemos a história de Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Espere lá. Você está a ler o mesmo que eu? Ouviu o que eu ouvi? O Espírito Santo estava a conduzir Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo? Porque o que é que eu faço com aquilo que eu ouço? Eu raciocino. Porque aqui nós não deixamos que as pessoas fiquem acéfalas, sem cabeça. Não pense que eu penso por si. Não. Pense e considere comigo. Se nós somos de Deus, se nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus quando recebemos Jesus como Salvador, isso significa que somos propriedade exclusiva de Deus. Estamos a contar que não vamos passar por dificuldades. Desertos, nunca mais. Isso é que era bom. Tentado pelo diabo, nunca mais. Isso é que era bom. O que é que a Bíblia diz? Que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então significa que nós passamos também por estas coisas. Pensar, eu também gostava de ser daqueles que Deus disse, não, os crentes não precisam de usar máscara, podem se reunir à vontade, porque eu vou mostrar ao mundo quem são aqueles que são meus. Não é por usar ou não, é porque ouve e faz alguma coisa com aquilo que ouve. Demonstra-se nos atos, na vivência, na maneira como nos relacionamos com Deus e com os demais. Por isso é que João dizia ao Gaio, eu estou tão contente contigo, tu não sabes a alegria que me dás por saber que os meus filhos andam na verdade. Não há maior gozo, não há maior satisfação que um pastor ver as ovelhas, o rebanho do Senhor, não a engordar, mas a ouvir e a praticar e a levar a mensagem a outros. Obrigado, Misé.
Isto é a maior alegria do coração de Deus, porque Ele diz, vê o trabalho da sua alma e se alegra. Isto é vida. A Bíblia continua a dizer, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Já não bastava estar no deserto. Já não bastava a situação de ser tentado. E ainda por cima, vai jejuar 40 dias e 40 noites. E depois é na altura de fraqueza que o diabo aparece. Está cá alguém? Bom dia. É, irmão, isso parece tal e qual, pois parece. Eu também sei como é. Mas não se esqueça, quem é que o levou lá? O Espírito Santo. Quem é que está no controle? O Espírito Santo. De quem é a sua vida? É dele. Então, deixe estar, faça as coisas que tem a fazer. Então, mas depois, claro, ele vem na altura de maior fraqueza. E depois o diabo diz, chegou-se a ele o tentador, diz, tu és o Filho de Deus, como se não soubesse. Quer dizer, Jesus aparecia diante dos endemoniados, ele dizia, o que é que tu vens fazer antes do tempo? Jesus, Filho do Altíssimo, o que é que tu queres de nós? Porque eles sabem o que lhes está destinado. Porque o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Não é para as pessoas, não é para os homens, nem para as mulheres. Tenham a vida que tiverem, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. E o pastor disse com razão, não interessa a condição de onde vieste, o interesse é que agora tu és diferente e ainda não sabes o que vais ser. Agora és filho de Deus, mas ainda não é manifesto na sua plenitude o que vais ser, porque um dia serás semelhante a Ele. Tu, nós, semelhantes a Jesus. Eu ia dizer, não me façam rir, mas eu vou-me rir de satisfação. Amigos, Jesus está a trabalhar na minha vida, na tua vida, para um dia sermos como Ele. E já está a ganhar vitória. O trabalho já está feito, Ele até já me trata como irmão. Não diga isto a ninguém. Isto fica só entre nós. Por favor, não divulgue estas coisas. Não passe o vídeo a ninguém. Não diga a ninguém onde é que isto foi dito. A Bíblia diz que o tentador sabia quem ele era. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Permitem-me. Não passei isto pelo desinfetante, porque não é de passar no desinfetante. Sabem o que é isto? Eu tenho que dizer em casa, tenho que falar mais alto aí que eu não consigo ouvir. É o quê? Não se ouve bem. Ninguém é servido, pois não? Não, eu não vou comer, pois fico muito tempo a mastigar e depois perco-me e não quero. Nem só disto vive o homem. Porque você gosta de pão, mas se levasse assim um bocadinho de manteiga e um bocadinho de presunto. E se meter assim um bocadinho de queijo e de marmelada por cima. E pastor, não diga mais, por favor. Senão eu perco a orientação. E não me falem em comer, porque eu estou aqui, mas já estou a pensar no petisco que estão a fazer lá. Esse é o mal. A Bíblia diz nem só, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Com quem é que Jesus venceu? Está escrito. Eu não sei muito da palavra. Há coisas que eu ainda não sei.
Algumas não me quero esquecer. Há versículos que eu aprendi quando comecei a vida cristã que nunca mais saíram do meu coração. Sabe como é que eu fiz? Quer saber? Quer aprender a decorar a palavra? Escreva em papelinhos. Dobre o papelinho e ponha-o no bolso. Quando for andar na rua, vai... deixa-me lá ver se eu tenho aqui uns trocos. O que é isto? Não veio sobre vós tentação alguma senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Senhor, obrigado. E agora ponho neste bolso. E continuo na rua. O que é isto? Nem só de pão viverá o homem. E aos poucos fui aprendendo a palavra, pelo menos alguns versículos assim. Há pouco tempo, a minha esposa e eu propusemos no nosso coração decorar um salmo. Não digo porque vocês depois vêm dizer, também já sei. Isto é nosso. E de vez em quando dizemos, diz. E ela diz. E ela depois pergunta-me a mim, diz agora tu. E eu digo. O que é que eu faço com aquilo que eu ouço? Eu preciso. Porque eu vivo a vida cristã numa caminhada que é difícil. Estou debaixo de pressão, de lutas, de dificuldades. Estou muitas vezes em situação de confronto em que nem tenho forças para caminhar, seja físico, seja espiritual, seja emocional. Eu preciso de conhecer a palavra. Para que quando o diabo vier, porque ele também é capaz de a usar contra mim. E se ele a usa contra mim e eu ficar envergonhado, do que é que tu estás a falar se tu nem sabes, nem conheces, nunca leste a Bíblia toda? Eu não preciso de ler a Bíblia toda. Eu preciso de ler e de guardar e de pôr em prática, porque aí é que eu estou a receber ensino, formação, preparação para viver aqui. Tiago capítulo 1. Ainda temos algum tempo. E eu guardo o pão para alguém, não se preocupe. Prometo que não como. Mas nem só de pão viverá o homem. Tiago capítulo 1. Ainda estão aqui? Se alguém estiver com disposição de sair porque está um bocado aborrecido, não se esqueça que não é por aquela porta, é por esta. E como eu estou aqui, pelo menos vai sentir um bocado de vergonha de se pôr a andar para... Tiago capítulo 1 diz assim, verso 19. Sabeis isto, meus amados irmãos. Sabeis, não é sabei, é sabeis. Porque às vezes lemos e não lemos com compreensão. Mas todo homem seja pronto para ouvir. Estão prontos para ouvir? Estamos prontos para ouvir? Quando vimos à casa do Senhor, vimos porquê? Prontos para ouvir? Alguns dizem, há várias expressões, eu gostava de falar nelas, antes de avançar. Alguns dizem, eu vou ao culto. Mas o que eles querem dizer é que vão ocultos. Percebem? Eu vou ao culto. Porque comem o A, eu vou ao culto. E estão aqui, mas não estão.
Outros não vão. Outros vão à igreja, porque não fazem parte dela. Pronto. Só que se esquecem que isto não é igreja, nem capela. Isto é só o lugar onde a igreja se congrega. Outros vão para louvar ao Senhor. Já é muito bom. Mas outros vão também para ouvir. Não é acima de tudo. Tudo faz parte do cultuar, do servir ao Senhor. Cantar, louvar. Mas eu não sei bem as músicas e depois sabe a minha voz. Não se preocupe porque aqui ninguém dá crédito a isso. E com máscara é uma bênção. Mas cante, exalte, engrandeça. Mas esteja pronto, e pronto para ouvir significa que nos lembramos da parábola do semeador. Nós não vamos agora chegar ali fora e semear à toa, vamos deitar sementes na terra porque tem que ser assim. É assim que devemos fazer. Não, a terra tem que estar pronta, precisa de ser tiradas as pedras maiores, pelo menos aquelas médias, meter alguma coisa na terra com que revolva a terra, dar-lhe uma não sei dizer, não é nada comigo, eu não sou agricultor, não se ria de mim, por favor. Mas dá-lhe um ar, pelo menos aquilo que está em cima vai para baixo e o que está em baixo vem para cima. Que seja assim. E quando aquele que conhece a terra sabe que a terra está pronta, ainda lhe deitam umas águazinhas, isto uns adubos até não eram maus. Vamos deitar um adubo, agora vamos deitar a semente e vamos tapar, vamos deixar que isto vai aqui. Uma colheitazinha grande. Pronto. Todo homem seja pronto para ouvir. Sabe, pastor, é das coisas que eu mais gosto. É de ouvir a palavra. Eu tive um professor que um dia pregou num lugar e no fim do culto apareceu uma irmã com bom coração. Só que às vezes nós temos sensibilidade para perceber quando é bajulação, quando as pessoas nos querem colocar lá em cima onde não é o nosso lugar, é o dele. E dizem assim, ó irmão, a sua palavra. E ele disse, olha, sabe, o diabo já me disse o mesmo. É assim mesmo. Às vezes as pessoas dizem, irmão, foi boa a palavra. E nós damos graças a Deus porque serviu para abençoar alguém. Porque pensamos, Senhor, quem é que nos vai ouvir? Se calhar ninguém vai dar crédito. Mas se a pessoa diz, irmão, foi uma boa palavra, gostei de ouvir, e notamos que há um bom sentimento, um bom coração, nós, Senhor, obrigado por me teres usado. Recebe tua glória. E quando me quiseres usar, eu estou aqui disponível, mas outros fazem como bajulação. Esta pessoa está-me a mostrar, não há como eu. Eu tenho um brilho e uma pujança que ninguém. Não. Pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Mas o caminho, ou o terreno, precisa de ser preparado. E veja bem como. Tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Como é que nós podemos estar prontos, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Pronto para ouvir. Mas pelo menos tem que deitar as ervas daninhas fora para que a palavra seja recebida com mansidão. Às vezes há coisas que me custam ouvir. Quando estou sentado aí ou noutro lugar a ouvir a palavra, custa-me, dói-me, porque está a mexer onde eu não gosto que mexa. Mas se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, o Senhor faz a obra. Senhor, custa-me, mas por favor, continua a magoar-me. Usa o cinzel, usa os dedos, tira as pedras, tira o lixo, mas faz um vaso de honra. Mexe em mim, trabalha em mim, faz a tua obra em mim. É receber com mansidão, não é cá. Pois, parece que vem para aqui para falar da minha vida.
tantas vezes, às vezes ouvimos o pregador e pensamos, mas quem é que lhe contou de que eu estou a passar por isto? Quem é que lhe falou deste problema? Deus conhece, amigo. Deus conhece, amiga. Tu que estás em casa, Deus conhece a tua vida. Deus pode falar contigo usando quem quer e como quer. E só tens que dar ouvido, estar pronto para ouvir. Agora, para sermos cumpridores da palavra. O objetivo é o verso 22. E sede cumpridores da palavra. Desculpem, porque parece que já falta um bocado de... E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. O objetivo é, o que é que eu faço com aquilo que eu ouço? É para cumprir. Uma das coisas que eu mais gosto de ouvir aqui na nossa comunidade é: está bem, está bem, está bem, está bem, está bem. E depois desligou-se, já não está bem, já vou fazer como eu quero. Mas não é aqui, eu estou a brincar, isto é noutros lugares. Sim, não, entendi perfeitamente, claro, muito clara a sua mensagem, sim, exatamente, é isso mesmo que eu vou fazer. Querias? A Bíblia diz que o objetivo é ser cumpridor da palavra, não é somente ser ouvinte. Sabe porquê? Porque o ouvinte engana-se com falsos discursos. Esta foi uma boa palavra, veio na altura certa, era isto mesmo que eu estava a precisar de ouvir. Precisavas de ouvir o mês inteiro. De estar fechado num lugar e ouvir sempre a mesma coisa até praticares. Conta-se a história que um pastor numa igreja, num domingo de manhã, levantou-se para pregar uma mensagem e pregou. O povo ficou todo satisfeito. No domingo seguinte ele vai ao púlpito para pregar a mesma mensagem. Os oficiais da igreja que estavam a assistir ao culto pensaram: o nosso pastor até se calhar se esqueceu de que já tinha pregado isto. Já não houve tantos amenes, nem tantos aleluias. Mas ainda aguentaram, mas já houve alguma murmuração. No domingo seguinte ele voltou a pregar a mesma mensagem. Não, Deus perdoe-me por eu bater na Bíblia. A Bíblia é um livro. A palavra está cá, não sai por eu fazer assim. As letras não saltam. É com respeito, Senhor. No outro domingo ele voltou a pregar sobre a mesma mensagem. As pessoas já se estavam a mexer nas cadeiras, porque é isto. As pessoas devem estar doentes, se calhar já Alzheimer. Sabe, as pessoas, claro, a idade não conta e estes são problemas que aparecem. E ele continuou a pregar, até que um dia, o grosso dos oficiais da igreja chamou o pastor e disse: irmão, não sei se o irmão tem reparado, é uma bênção tê-lo cá como pastor, irmão, tem sido uma bênção tão grande para nós, para o povo está animado. Mas não sei se o irmão tem dado conta, mas há 4 ou 5 domingos o irmão está sempre a falar da mesma coisa. Aí deram conta. E vou continuar a falar sobre ela até que eu veja as pessoas a cumprir. Vou continuar a falar das mesmas coisas até que as cumpram. Porque o ouvinte esquece-se, engana-se com falsos discursos. O ouvinte vê mal. A Bíblia diz que ele contempla-se ao espelho e depois vai e esqueceu-se de como era. E nem me lembro se fiz a barba. Tu não te viste ao espelho? Sabe, o espelho, as senhoras é que... Não, deixe de coisas. Os senhores também se veem ao espelho. O ouvinte esquece com facilidade. Está cá. Diz a Bíblia. É não sendo o ouvinte esquecido. O que é que o irmão falou? Não me lembro. Ele tem um jeito particular. Ele até
É muito interessante, aquele irmão falou aquela mensagem. Bem, mas agora dizer o que é que foi... Epá, falou sobre a palavra, mas agora sobre, especificamente, não sei. Então tu não estiveste cá, tu não ouviste. Como é que tu vais fazer? Só há aprendizado quando aquilo que aprendemos é aplicado. Os meus filhos ou os meus netos que estão aqui, alguns estão aqui, façam assim. Está ali 1, 2. Os nossos, porque também são da miséria. Se na escola os nossos filhos, quando lhes perguntamos o que é que aprendeste, não percebi nada daquela matéria. Há 2 coisas aqui que estão em jogo. Ou o professor não soube ensinar a matéria, ou o aluno tem dificuldade na aprendizagem da matéria. Concordam comigo? Eu também andei na escola. Eu não nasci assim já velhote. Desculpem lá, também já fui criança, já me mudaram as fraldas. Não sei quem o fez, mas deve ter passado bem. Eu tive dificuldade, mas há 2 coisas. Ou a matéria não é bem transmitida, ou as pessoas têm dificuldade. Então, se eu não transmito, se nós não transmitimos bem a palavra, as pessoas não sabem o que é que vão fazer. Não percebi, não. Alguns é desculpa. Não querem aprender. Isso é problema deles. Agora, aqueles que precisam de um bocadinho mais de atenção, vão tê-la. Mas eu considero que a maior responsabilidade nem é do aluno. Eu não me importo que isto passe nas redes sociais. É de quem ensina. Se não consegue fazer com que o aluno, a ovelha, faça aquilo que Deus pede dela, é porque a mensagem não foi bem comunicada. Não houve comunicação. Falou sobre qualquer coisa, disse coisas muito interessantes, mas não serviu de nada. Não se zanguem comigo. Está bem? Está bem? E vejam se o objetivo não é este. Eu leio. Na primeira carta de João, eu até queria ler toda a carta, mas não vou fazer isso, porque já vou terminar. O verso 6 diz, aquele que diz que está nele, 1 de João 1,6 diz, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. E deixemos de conversa. Contra factos não há argumentos. Sabe, não sei nada. Mas, qual mas? Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. E não se põe cá, mas eu ainda sou novo crente, ou começou agora, faça só aquilo que sabe e que aprendeu. Alguns já têm responsabilidade acrescida, já devem dar mais frutos. Outros ainda estão com uma plantinha assim. Mas os outros já são árvores que dão sombra, só sombra. O verso 8 diz... não, eu enganei-me. Era 1,6. Se dissermos que temos comunhão com Ele, mas o outro também serve. Por isso é que eu disse que dava toda a Bíblia. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, somos heróis. Não, somos mentirosos. A Bíblia diz no versículo 8, se dissermos que não temos pecado, não somos mentirosos, mas enganamos-nos a nós mesmos.
A Bíblia diz no versículo 10, se dissermos que não pecamos, nem somos mentirosos, nem nos enganamos, mas fazemos de Deus mentiroso. Porquê? Porque aquilo que eu ouço, eu tenho que fazer alguma coisa. Lembram-se da terceira carta de João? Oh, amado Gai, tu nem sabes a alegria que me dás por saber que tu estás a viver a verdade. E eu fico alegre por saber que os meus filhos andam na verdade. Nós nem fazemos ideia da alegria que damos ao coração de Deus. Ele não me mandatou para dizer isto. Mas nós não fazemos ideia da alegria que damos ao coração de Deus quando nós estamos a viver o Evangelho, mesmo que em fraqueza, mesmo que em debilidade, mesmo sem ser na sua perfeição, mas procuramos demonstrar que somos dele, que andamos com ele, que nos alimentamos dele. E quando os homens veem essas pequenas coisas, eles estão a dar glória a Deus. Alegramos o coração de Deus com coisas que nós consideramos que não têm praticamente nenhum valor, mas têm muito valor ao coração do Pai. Por isso, se dissermos, eu ando, mas não é verdade, nem digo. 2,4, e vou terminar depois com o 9. Aquele que diz, eu conheço, e nós cantamos aqui um coro, fomos dirigidos a cantar um coro, eu quero conhecer Jesus. Mas eu já o conheço. Sabe há quantos anos é que eu já... está bem, podes vir, sim. Podem subir. Eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Como é que você sabe se alguém é crente ou não? Todos são crentes. Como é que você sabe se alguém é um seguidor de Jesus ou não? Pelo testemunho que ele dá, pela sua vivência, pelo seu comportamento, pela maneira como se apresenta. É falho. Por favor, não procure perfeição. Procure a glória de Deus na vida dele. E tenha paciência com as suas debilidades. Mas veja que o seu interesse é exaltar e engrandecer o Senhor. E o verso 9, e vou terminar. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão até agora, está em trevas. O que é que eu faço com aquilo que eu ouço? Eu espero que fiquemos nesta manhã, que alguma coisa tenha mexido em nós pelo Espírito do Senhor. E lembre-se de uma coisa, antes de lhe trazer o recado de Deus, tive que estar aos pés dele para o receber, para vos dar. E aqui eu tenho que dizer, Senhor, perdoa-me, porque eu ainda não consigo fazer tudo. Não se sinta mal em casa por não ser ainda capaz de fazer tudo. Não se sintam mal por isso. Mas, por favor, se é meu companheiro nesta jornada, nesta peregrinação que está quase a acabar, é só mais um pouquinho e o que há de vir virá e não tardará. Seja fiel até ao fim. Mantenha-se firme, faça o que possa. Agrada a Deus na sua vida. Exalte-o, engrandeça-o.